Mendiga chora na chuva, com filha e milionário a surpreende com ajuda inesperada. A chuva caía em São Paulo como uma cortina pesada. O barulho das gotas batendo no chão ecoava na cidade, misturando-se aos sons dos carros que se arrastavam pelas ruas alagadas. Em meio a essa orquestra desafinada, Beatriz se tinha encolhida na mureta desgastada, buscando abrigo para ela e sua filha de 5 anos, Vitória. Os olhos de Vitória irradiavam inocência. Enquanto a chuva esporria pelo rosto de Beatriz, lavando suas lágrimas de dor e desespero, ela olhava para o céu cinzento, pensando sobre o que acontecera em sua vida. Anos de luta, noites passadas acordada, preocupações que a consumiam. Como eu cheguei aqui? Perguntava-se, sentindo aperto no peito. Que um homem bem vestido saiu, sacudindo a água dos sapatos com um ar de superioridade. Rafael, um milionário da cidade que, como muitos outros, sempre ignorara os desafios dos menos favorecidos. Ele olhou para Beatriz e Vitória e, por um instante, algo em seu olhar desviou do habitual desprezo. A resiliência de Beatriz chamava sua atenção. Ele sentiu um frio na barriga, uma conexão estranha e inesperada. Ela não deveria estar aqui, pensou, enquanto lembranças de sua infância afloravam. Um segredo que ele guardava a 7 chaves, um luto não resolvido. Ele hesitou, e no mesmo momento o vento soprou forte, trazendo a chuva com mais força. A tempestade parecia participar da sua batalha interna, exigindo que ele tomasse uma decisão. Beatriz olhou para o estranho que se aproximava. O que ele quer? Será que vai fazer algo por nós? Um misto de esperança e medo pulsava em seu coração. Ela não queria esperar mais pelo desprezo da sociedade. A vida já havia lhe tirado tanto, e a ideia de abrir seu coração a um desconhecido deixava nervosa. Muita gente já lhe prometera ajuda e depois desaparecera como sombras na noite. Rafael encontrou-se diante de um dilema. Poderia ajudar? Mas e se o passado o assombrasse novamente? Seria um gesto redentor ou apenas mais um erro? Ele olhou nos olhos de Vitória. A pureza dela provocava um nó na garganta. Beatriz e a filha eram um retrato da luta e da esperança, um reflexo de tudo o que ele queria esquecer, mas que não podia. O mundo ao redor parecia parar, a chuva se tornando um pano de fundo para a transformação que se desenrolava entre eles. Ele se sentiu dividido. A dúvida o consumia. Será que o passado poderia ser superado? E se ele decidisse abrir seu coração, que custo isso teria? Beatriz, observando-o, também se via presa em suas próprias incertezas. A chuva, o que aconteceria a seguir? Essa tempestade poderia ser o começo de algo inesperado ou o final de um novo ciclo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A chuva continuava a cair, mas o tempo parecia parar. As luzes do carro luxuoso refletiam na água acumulada, criando um espetáculo que Beatriz jamais imaginara. Mas Rafael estava ali, parado, tenso. Eu quero ajudar, ele murmurou, quebrando o silêncio, mas a dúvida ainda o atormentava. E antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou no ar. Um grito. O som rasgou a noite. Era vindo de perto.
Beatriz virou a cabeça, seus olhos arregalados. Uma mulher estava caída, aos pés de um poste, e pessoas ao redor começavam a entrar em pânico. Rafael instintivamente se virou. Através da chuva intensa, ele viu o rosto da mulher. Era sua irmã, Clara, a mulher que ele havia perdido há anos. A luz dos faróis iluminou o corpo inerte, e o coração de Rafael disparou. Clara! Ele não sabia o que fazer. O caos ao redor crescia. As pessoas se agloeravam, algumas tirando o celular para filmar, outras gritando. O cenário virou um pesadelo. A chuva não parava e a realidade se desdobrava de forma cruel diante de seus olhos. Beatriz sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Ela olhou para Vitória, que estava confusa e assustada. O carinho intenso que Rafael parecia ter por Clara estava agora exposto, uma conexão que se desdobrava em dor. Ele nunca falara sobre ela, sobre o passado que guardava, e agora tudo estava à vista, como um ferimento aberto. Rafael se ajoelhou ao lado de Clara, suas mãos tremendo. Clara! Ele tentou sacudi-la, mas a resposta era só silêncio. Os gritos se tornaram sussurros enquanto o desespero tomava conta. Beatriz sentiu seu próprio coração se apertar. Ela deveria se aproximar? A curiosidade era forte, mas a dor no peito a impedia. Pessoas começaram a se afastar. Um homem, perto de Rafael, começou a filmar a cena. "É melhor chamar uma ambulância!" ele gritou, mas ninguém se movia. A agonia estava se transformando em um espetáculo. Clara, a irmã que Rafael perdera de vista, agora estava ali, à mercê da chuva e da indiferença das pessoas. Rafael sentiu que o chão desaparecia debaixo de seus pés. Ele não sabia o que fazer. A conexão que tinha com Beatriz parecia pequena e insignificante diante daquela tragédia. As memórias de suas brincadeiras de infância, o sorriso dela sempre iluminando o ambiente, tudo como se fosse um filme na sua cabeça. E agora, ela estava ali, e ele não a conhecia mais. A chuva só aumentava, como se quisesse encobrir a dor. Uma ambulância finalmente se aproximava, mas Rafael só conseguia olhar para Clara. Ele não poderia perder outra vez. Beatriz observava, o desespero começando a se misturar com algo mais. Se ele pudesse ser tão vulnerável com uma estranha, o que mais ele escondia? Então Rafael, em um impulso, virou-se para Beatriz. "Você pode ajudar!" ele gritou, a súplica em seu olhar. A pergunta pairou no ar, uma expectativa tensa. Beatriz hesitou, confusa e assustada, enquanto os sons da cidade continuavam ao fundo, indiferentes à tragédia que estava se desenrolando. Mas, e se a verdade sobre Rafael fosse muito mais complexa do que ela imaginava? E se ele não fosse exatamente quem parecia? As perguntas surgiram, pesadas como a chuva. Beatriz sentiu que naquele momento tudo do que sonhara parecia escapar entre seus dedos. Era hora de descobrir como as tempestades do passado podiam moldar os laços do presente. Rafael olhou nos olhos de Beatriz, a súplica intensa em seu olhar. "Você pode ajudar?" O grito ecoou naqueles instantes de desespero. Mas para Beatriz, o mundo parecia girar em câmera lenta. Ela hesitou, sua mente confusa, o coração acelerado. "Como? O que eu posso fazer?" O medo era palpável. A chuva caindo parecia um manto pesado sobre seus ombros. No entanto, em meio ao caos, sua voz interior rugia. "Ajude! Faça algo!" Ela engoliu o medo e, dando um passo à frente, se aproximou de Rafael. As pessoas ao redor começaram a gritar, algumas tentando registrar aquele momento trágico com seus celulares. A desumanização crescendo ali mesmo, sob a chuva. "Clara, pelo amor de Deus, acorde!" Rafael implorava.
suas mãos tremendo enquanto buscava sinais de vida. Mas Clara estava ali, deitada, pálida, e Beatriz poderia sentir a dor e a frustração em seu peito, que pareciam gritar pelo socorro iminente. Então tudo aconteceu muito rápido. Um homem dentro da multidão se aproximou. Ele parecia nervoso. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse se lembrado de algo. Rafael, você precisa saber de uma coisa. A voz dele cortou o ar, mas ninguém ligou. O foco já estava na irmã caída. Mas Rafael, que estava perdido em seus próprios pensamentos, não ouviu. Ele agarrou a mão de Clara com força. Por favor, acorde. Você não pode deixar isso assim. Lágrimas escorriam por seu rosto. E pela primeira vez, Beatriz pôde ver o homem em duas dimensões. O milionário era agora um irmão desesperado, afundado em sua dor. "O que você quer dizer?" disse ele, girando-se para o homem, mas a tempestade dificultava qualquer conexão. Então, o homem, com uma expressão grave, fez um movimento brusco na direção de Rafael. Clara, ela não era apenas sua irmã. Ela estava prestes a contar a verdade. Aquelas palavras atingiram Rafael como um golpe. "O quê? O que você quer dizer? Que verdade?" O pânico em seu olhar se intensificou e a multidão silenciou sob a expectativa. "Ela não queria que você descobrisse." Mas como poderia ser verdade? O peso das revelações pesava sob a tempestade contínua. "Clara teve uma filha, mas por que ela nunca me contou?" As perguntas saíam de Rafael em um fluxo desesperado, parando apenas quando a realidade se impôs insuportável. Ele olhou de volta para Clara, seu rosto pálido, agora iluminado pela luz intermitente da ambulância se aproximando. As sirenes quebraram o silêncio tenso, aumentando a urgência na situação. Beatriz, que anteriormente se sentia vulnerável, agora estava imersa em um turbilhão de emoções. E se Clara realmente tivesse uma filha? O que isso significaria para ela, para Rafael, para a pequena Vitória? A vida dela e aquela de Rafael estavam prestes a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles poderia prever. Rafael olhou para Beatriz com um misto de necessidade e pavor. E se ela estiver viva? E se eu perder tudo de novo? Ele parecia à beira de um colapso. A tempestade agora refletindo não só a chuva, mas o redemoinho emocional que os envolvia. Beatriz respirou fundo. O desespero e a esperança colidiam dentro dela. O que era essa verdade que poderia devastar Rafael ainda mais? Clara tinha uma filha, e esse segredo mantido por tanto tempo poderia mudar tudo. As luzes da ambulância começavam a clarear a cena, mas o futuro deles ainda era uma incógnita. "Rafael, precisamos descobrir a verdade, juntos. Para Clara, para a filha." As palavras pareceram surgir de uma conexão profunda, aquelas que cruzem o abismo do desconhecido. Tudo estava mudando ali, sob a tempestade que não parava de cair. Mas em meio ao caos, Beatriz sentiu um místico no coração. E se a verdade, como uma tempestade, pudesse trazer não só dor, mas a possibilidade de um novo começo? O que mais poderia existir nas sombras desse segredo? As respostas lhe escapavam. Rafael olhou para Beatriz, a urgência palpável em seu olhar. "Precisamos descobrir a verdade, juntos, para Clara, para a filha." As palavras quebraram o silêncio e por um momento a chuva parecia parar para ouvir. Mas nas sombras da noite, uma nova tempestade se formava. A ambulância finalmente chegou, com as luzes piscando como estrelas perdidas no caos. Os paramédicos saltaram do veículo, prontos para trabalhar. Rafael, ainda ajoelhado ao lado de Clara. Mal percebeu quando a equipe se aproximou. Com cuidado,
Eles começaram a examinar a mulher caída, enquanto Beatriz observava, o coração pesado. O que mais poderia surgir dessa escuridão? Entre gritos e confusão, uma mão se ergueu da multidão. Uma mulher, cabelo desgrenhado, atravessou os curiosos, sua expressão alarmada. Espere, eu sei o que aconteceu. Sua voz tremia, mas carregava um desespero genuíno. As pessoas olharam para ela, algumas inclinando a cabeça, aparentemente interessadas. Rafael se virou confuso. O que você quer dizer? Sua voz era uma mistura de medo e curiosidade, como se temesse a verdade que ela pudesse contar. A verdade sobre Clara! Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ela sabia que tinha uma filha, mas havia algo mais que a mantinha calada. Algo assustador. Os murmúrios se espalharam pela multidão, a tensão aumentando. Beatriz sentiu o clima mudar, uma eletricidade permeando o ar. Do que você está falando? Disse Beatriz, avançando um passo. A mulher hesitou antes de continuar. Clara, ela estava sendo ameaçada. Alguém fez dela um alvo por causa daquela criança. Não era apenas uma questão de segredos de família. Era uma questão de vida ou morte. Rafael balançou a cabeça, como se tentando afastar o impacto das palavras. Quem? Quem está por trás disso? Sua voz ecoava com desespero, e a atmosfera ao redor parecia densa, como se até a chuva tivesse parado para ouvir. A mulher hesitou novamente. Eu não sei o nome, mas ela me contou sobre eles em confiança. A família que adotou a menina não era uma família comum. Eles fugiram de algo, e Clara se preocupava. Era por isso que ela estava com medo de confessar para você. Uma onda de choque percorreu Beatriz e Rafael. As palavras da mulher pulsavam como um tambor no fundo da mente de todos ali presentes. Mas antes que pudessem digerir a informação, um grito cortou o ar. Já não era a voz da mulher angustiada, mas algo muito mais agudo. É uma armadilha! Todos viraram-se rapidamente para ver de onde vinha a gritaria. Um homem, pálido e desorientado, havia surgido da multidão, e seus olhos estavam arregalados, como se tivesse presenciado um crime terrível. Não se aproximem! Eles estão vindo! Suas palavras saíam entrecortadas, como se estivesse numa corrida desesperada, tentando escapar do que estava atrás dele. A multidão, que antes estava intrigada, agora sentiu o pânico se espalhar. Rafael e Beatriz trocaram um olhar aterrorizado. Quem está vindo? Gritou Rafael, enquanto a chuva começava a cair mais forte, misturando-se ao som da tensão crescente ao seu redor. Os que estavam atrás de Clara, eles vieram porque descobriram que ela falou com alguém. O homem estava quase em lágrimas, seu desespero contagiante. E assim, do caos, a realidade abalada de Rafael começou a se desfazer. Beatriz estava atordoada. O que essa situação significava? Qual era o envolvimento de Clara com algo tão perigoso? Rafael, ainda em choque pela revelação de que Clara tinha uma filha, agora se via em meio a uma rede de ameaças e segredos que não podia entender. Enquanto o turbilhão se formava ao redor deles, a chuva caía mais forte. Para eles, tudo estava mudando, mas nada poderia se comparar ao impacto do que ainda estava por vir. Essa revelação não foi o fim, mas um começo de algo muito mais sombrio. A tempestade não era apenas de água, era de mentiras, medos e uma verdade que agora ameaçava desvendar um mistério ainda maior. Rafael olhou para Beatriz, a urgência palpável em seu olhar. Precisamos descobrir a verdade, juntos, para Clara, para a filha. As palavras quebraram o silêncio e, por um momento, a chuva parecia parar para ouvir. Mas nas sombras da noite,
Os paramédicos saltaram do veículo, prontos para trabalhar. Rafael, ainda ajoelhado ao lado de Clara, mal percebeu quando a equipe se aproximou. Com cuidado, eles começaram a examinar a mulher caída, enquanto Beatriz observava, o coração pesado. O que mais poderia surgir dessa escuridão? Entre gritos e confusão, uma mão se ergueu da multidão. Uma mulher, cabelo desgrenhado, atravessou os curiosos, sua expressão alarmada. Espere, eu sei o que aconteceu. Sua voz tremia, mas carregava um desespero genuíno. As pessoas olharam para ela, algumas inclinando a cabeça, aparentemente interessadas. Rafael se virou, confuso. O que você quer dizer? Sua voz era uma mistura de medo e curiosidade, como se temesse a verdade que ela pudesse contar. A verdade sobre Clara. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ela sabia que tinha uma filha, mas havia algo mais que a mantinha calada, algo assustador. Os murmúrios se espalharam pela multidão, a tensão aumentando. Beatriz sentiu o clima mudar, uma eletricidade permeando o ar. Do que você está falando? Disse Beatriz, avançando um passo. A mulher hesitou antes de continuar. Clara, ela estava sendo ameaçada. Alguém fez dela um alvo por causa daquela criança. Não era apenas uma questão de segredos de família. Era uma questão de vida ou morte. Rafael balançou a cabeça, como se tentando afastar o impacto das palavras. Quem? Quem está por trás disso? Sua voz ecoava com desespero, e a atmosfera ao redor parecia densa, como se até a chuva tivesse parado para ouvir. A mulher hesitou novamente. Eu não sei o nome, mas ela me contou sobre eles em confiança. A família que adotou a menina não era uma família comum. Eles fugiram de algo, e Clara se preocupava. Era por isso que ela estava com medo de confessar para você. Uma onda de choque percorreu Beatriz e Rafael. As palavras da mulher pulsavam como um tambor no fundo da mente de todos ali presentes. Mas antes que pudessem digerir a informação, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Todos viraram-se rapidamente para ver de onde vinha a gritaria. Um homem, pálido e desorientado, havia surgido da multidão, e seus olhos estavam arregalados, como se tivesse presenciado um crime terrível. Não se aproximem, eles estão vindo. Suas palavras saíam entrecortadas, como se estivesse em uma corrida desesperada, tentando escapar do que estava atrás dele. A multidão, que antes estava intrigada, agora sentia o pânico se espalhar. Rafael e Beatriz trocaram um olhar aterrorizado. Quem está vindo? Gritou Rafael, enquanto a chuva começava a cair mais forte, misturando-se ao som da tensão crescente ao seu redor. Os que estavam atrás de Clara, eles vieram porque descobriram que ela falou como alguém. O homem estava quase em lágrimas, seu desespero contagiante. E assim, do caos, a realidade abalada de Rafael começou a se desfazer. Beatriz estava atordoada. O que essa situação significava? Qual era o envolvimento de Clara com algo tão perigoso? Rafael, ainda em choque pela revelação de que Clara tinha uma filha, agora se via em meio a uma rede de ameaças e segredos que não podia entender. Enquanto o turbilhão se formava ao redor deles, a chuva caía mais forte. Para eles, tudo estava mudando, mas nada poderia se comparar ao impacto. O homem agitava os braços. A multidão agora recuava, e Rafael tentou forçar um caminho para chegar até Clara, mas um grito interrompeu sua corrida. Jéssica, não, volte aqui! Uma mulher apareceu, correndo em direção ao homem, seu nome ecoando pelo ar. Ela está em perigo, Jéssica! O homem hesitou. Você não entende, eles vão pegar você! A emergência da situação aumentava,
e a mulher não parecia disposta a recuar. Com um movimento brusco, ela arrancou o celular da mão do homem. Eu preciso mostrar a verdade. Você não sabe de nada. Ele tentou puxá-la de volta, mas a multidão pressionou e o caos tomou conta. Então, em um instante, tudo mudou. Um grupo de homens apareceu, armados e decididos, entrelaçados na escuridão da noite. Suas expressões frias e iluminadas pelas luzes da ambulância revelaram a verdadeira ameaça. Saia da frente, estamos atrás dela! Um dos homens gritou, direcionando-se à mulher que segurava o celular. A cena se transformou em um pesadelo. Rafael sentiu seu sangue ferver enquanto a confusão se alastrava ao seu redor. Ele nunca poderia imaginar que isso chegaria tão longe. Clara estava no centro de algo muito maior, muito mais complexo. Mas quando os homens se aproximaram, a última coisa que Rafael viu foi a mulher abrir os olhos, o rosto assombrado pelo medo. Jéssica, você não sabe o que está fazendo. O homem gritou, enquanto a mulher puxava o celular. Mas não era um momento de hesitação. Era uma corrida. As luzes piscando da ambulância foram ofuscadas por flashes de uma câmera. A mulher, Jéssica, olhou para Rafael com uma expressão de desespero. Se você ama Clara, você precisa saber a verdade. Foi quando tudo parou. Uma das sombras se destacou, revelando-se como um velho conhecido de Rafael. Seu coração parou. Lucas? Ele não podia acreditar. O passado voltava para assombrá-lo em meio a essa tempestade. Rafael! Lucas gritou. Eu posso explicar tudo. Clara não é quem você pensa que é. As palavras caíram no ar, pesadas como chumbo. O choque fez Rafael hesitar. O mistério se aprofundava e a chuva caiu com ainda mais força. O que mais estava escondido nas sombras dos segredos de Clara? A verdade agora parecia mais distante do que nunca. Rafael olhou para Beatriz, a urgência palpável em seu olhar. Precisamos descobrir a verdade, juntos, para Clara, para a filha. As palavras quebraram o silêncio e, por um momento, a chuva parecia parar para ouvir. Mas nas sombras da noite, uma nova tempestade se formava. A ambulância finalmente chegou, com as luzes piscando como estrelas perdidas no caos. Os paramédicos saltaram do veículo, prontos para trabalhar. Rafael, ainda ajoelhado ao lado de Clara, mal percebeu quando a equipe se aproximou. Com cuidado, eles começaram a examinar a mulher caída, enquanto Beatriz observava, o coração pesado. O que mais poderia surgir dessa escuridão? Entre gritos e confusão, uma mão se ergueu da multidão. Uma mulher, cabelo desgrenhado, atravessou os curiosos, sua expressão alarmada. Espere! Eu sei o que aconteceu! Sua voz tremia, mas carregava um desespero genuíno. As pessoas olharam para ela, algumas inclinando a cabeça, aparentemente interessadas. Rafael se virou, confuso. O que você quer dizer? Sua voz era uma mistura de medo e curiosidade, como se temesse a verdade que ela pudesse contar. A verdade sobre Clara! Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ela sabia que tinha uma filha, mas havia algo mais que a mantinha calada, algo assustador. Os murmúrios se espalharam pela multidão, a tensão aumentando. Beatriz sentiu o clima mudar, uma eletricidade permeando o ar. Do que você está falando? Disse Beatriz, avançando um passo. A mulher hesitou antes de continuar. Clara, ela estava sendo ameaçada. Alguém fez dela um alvo por causa daquela criança. Não era apenas uma questão de segredos de família. Era uma questão de vida ou morte. Rafael balançou a cabeça.
como se tentando afastar o impacto das palavras. Quem? Quem está por trás disso? Sua voz ecoava com desespero, e a atmosfera ao redor parecia densa, como se até a chuva tivesse parado para ouvir. A mulher hesitou novamente. Eu não sei o nome, mas ela me contou sobre eles em confiança. A família que adotou a menina não era uma família comum. Eles fugiram de algo. E Clara se preocupava. Era por isso que ela estava com medo de confessar para você. Uma onda de choque percorreu Beatriz e Rafael. As palavras da mulher ponçavam como um tambor no fundo da mente de todos ali presentes. Mas antes que pudessem digerir a informação, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Todos viraram-se rapidamente para ver de onde vinha a gritaria. Um homem, pálido e desorientado, havia surgido da multidão, e seus olhos estavam arregalados, como se tivesse presenciado um crime terrível. Não se aproximem, eles estão vindo! Suas palavras saíam entrecortadas, como se estivessem em uma corrida desesperada, tentando escapar do que estava atrás dele. A multidão, que antes estava intrigada, agora sentia o pânico se espalhar. Rafael e Beatriz trocaram um olhar aterrorizado. Quem está vindo? Gritou Rafael, enquanto a chuva começava a cair mais forte, misturando-se ao som da tensão crescente ao seu redor. Os que estavam atrás de Clara, eles vieram porque descobriram que ela falou com alguém. O homem estava quase em lágrimas, seu desespero contagiante. E assim, do caos, a realidade abalada de Rafael começou a se desfazer. Beatriz estava atordoada. O que essa situação significava? Qual era o envolvimento de Clara com algo tão perigoso? Rafael, ainda em choque pela revelação de que Clara tinha uma filha, agora se via em meio a uma rede de ameaças e segredos que não podia entender. Enquanto o turbilhão se formava ao redor deles, a chuva caía mais forte. Para eles, tudo estava mudando, mas nada poderia se comparar ao impacto do que ainda estava por vir. O homem pálido começou a se afastar da multidão, sua expressão se tornando mais desesperada. Eles já chegaram. Eles... A frase dele quebrou-se meio ao ruído, mas antes que ele pudesse completar, uma voz autoritária ecoou da escuridão. Chegou a hora de acabar com isso! Todos se viraram ao ouvir, e do fundo da multidão, um homem alto, com um capuz cobrindo a cabeça, avançou. Sua presença imponente paralisou a todos. Rafael já viu aquele homem antes. Era um antigo rival de Clara, alguém que sempre havia rondado os dias dela como uma sombra. Lucas! Rafael gritou, seu coração disparando. As lembranças de conflitos do passado saltaram de sua memória, como se estivessem esperando por esse momento, prontos para serem revelados. Não, isso não é o que você está pensando. Lucas começou, mas a navegação de emoções que tomou conta de Rafael não permitiu que ele ouvisse mais. Você a forçou a se esconder. O que você fez com ela? O desespero era visível em cada palavra. Mas Lucas não estava sozinho. Ao seu lado, outra figura apareceu. Era uma mulher que Beatriz reconheceu instantaneamente. Jéssica? A expressão de Beatriz se contorceu em choque. A mulher parecia tão confusa quanto assustada. Clara não é quem você pensa que é, Rafael. Jéssica gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o caos crescia ao redor. Ela tem uma identidade secreta que está ligada a essas ameaças. Tudo isso é para proteger a filha. A tensão explodiu em um grito coletivo da multidão, mas Rafael ficou paralisado. Como assim? O que você está dizendo? Sua voz estava tremendo, um nó se formando em sua garganta. Quando as palavras se esvaíram, Lucas, um sorriso sinistro começando a se formar nos lábios, se avançou ainda mais.
Isso mesmo, Rafael. Você estava tão preocupado com o passado que não percebeu que o presente era muito mais complicado. Clara é uma fugitiva. E em um único momento, tudo se desmoronou. O peso da revelação é como uma tempestade caindo sobre eles. Poderia ser verdade? O olhar ferido de Jéssica falava muito mais que 1000 palavras. E Rafael sentiu que o chão sob seus pés começava a se desintegrar. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Beatriz, sentindo o peso da mentira. A luz da ambulância piscando atrás deles parecia um sinal de que algo o que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos. E será que ainda havia tempo para salvar Clara e agora a filha dela? A chuva batia forte, misturando-se às lágrimas, criando um verdadeiro caos, enquanto Rafael e Beatriz se preparavam para a mais difícil das jornadas, a busca pela verdade em meio aos fragmentos de mentiras. Rafael olhou para Beatriz, a urgência palpável em seu olhar. Precisamos descobrir a verdade, juntos, para Clara, para a filha. As palavras quebraram o silêncio e por um momento a chuva parecia parar para ouvir. Mas nas sombras da noite, uma nova tempestade se formava. A ambulância finalmente chegou, com as luzes piscando como estrelas perdidas no caos. Os paramédicos saltaram o veículo, prontos para trabalhar. Rafael, ainda ajoelhado ao lado de Clara, mal percebeu quando a equipe se aproximou. Com cuidado, eles começaram a examinar a mulher caída, enquanto Beatriz observava, o coração pesado. Entre gritos e confusão, uma mão se ergueu da multidão. Uma mulher, cabelo desgrenhado, atravessou os curiosos, sua expressão alarmada. Espere, eu sei o que aconteceu. Sua voz temia, mas carregava um desespero genuíno. As pessoas olharam para ela, algumas inclinando a cabeça, aparentemente interessadas. Rafael se virou, confuso. O que você quer dizer? Sua voz era uma mistura de medo e curiosidade, como se temesse a verdade que ela pudesse contar. A verdade sobre Clara. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Ela sabia que tinha uma filha, mas havia algo mais que a mantinha calada. Algo assustador. Os murmúrios se espalharam pela multidão, a tensão aumentando. Beatriz sentiu o clima mudar, uma eletricidade permeando o ar. Do que você está falando? Disse Beatriz, avançando um passo. A mulher hesitou antes de continuar. Clara, ela estava sendo ameaçada. Alguém fez dela um alvo por causa daquela criança. Não era apenas uma questão de segredos de família. Era uma questão de vida ou morte. Rafael balançou a cabeça, como se tentando afastar o impacto das palavras. Quem? Quem está por trás disso? Sua voz ecoava com desespero, e a atmosfera ao redor parecia densa, como se até a chuva tivesse parado para ouvir. A mulher hesitou novamente. Eu não sei o nome, mas ela me contou sobre eles em confiança. A família que adotou a menina não era uma família comum. Eles fugiram de algo. E Clara se preocupava. Era por isso que ela estava com medo de confessar para você. Uma onda de choque percorreu Beatriz e Rafael. As palavras da mulher pulsavam como um tambor no fundo da mente de todos ali presentes. Mas antes que pudessem digerir a informação, um grito cortou o ar. É uma armadilha! Todos viraram-se rapidamente para ver de onde vinha a gritaria. Um homem, pálido e desorientado, havia surgido da multidão e seus olhos estavam arregalados, como se tivesse presenciado um crime terrível. Não se aproximem! Eles estão vindo! Suas palavras saíam entrecortadas, como se estivessem em uma corrida desesperada,
tentando escapar do que estava atrás dele. A multidão, que antes estava intrigada, agora sentia o pânico se espalhar. Rafael e Beatriz trocaram um olhar aterrorizado. "Quem está vindo?" gritou Rafael, enquanto a chuva começava a cair mais forte, misturando-se ao som da tensão crescente ao seu redor. "Os que estavam atrás de Clara! Eles vieram porque descobriram que ela falou com alguém." O homem estava quase em lágrimas, seu desespero contagiante. E assim, do caos, a realidade abalada de Rafael começou a se desfazer. Beatriz estava atordoada. O que essa situação significava? Qual era o envolvimento de Clara com algo tão perigoso? Rafael, ainda em choque pela revelação de que Clara tinha uma filha, agora se via em meio a uma rede de ameaças e segredos que não podia entender. Enquanto o turbilhão se formava ao redor deles, a chuva caía mais forte. Para eles, tudo estava mudando, mas nada poderia se comparar ao impacto do que ainda estava por vir. Quando a tensão atingiu um ponto crítico, um grupo de homens apareceu, armados e decididos, entrelaçados na escuridão da noite. Suas expressões frias, iluminadas pelas luzes da ambulância, revelavam a verdadeira ameaça. "Saia da frente! Estamos atrás dela!" Um dos homens gritou, direcionando-se à mulher que segurava o celular. A cena se transformou em um pesadelo. Rafael sentiu seu sangue ferver enquanto a confusão se alastrava ao seu redor. Ele nunca poderia imaginar que isso chegaria tão longe. Clara estava no centro de algo muito maior, muito mais complexo. Mas, quando os homens se aproximaram, a última coisa que Rafael viu foi a mulher abrir os olhos, o rosto assombrado pelo medo. "Jéssica, você não sabe o que está fazendo!" O homem gritou enquanto a mulher puxava o celular. Mas não era um momento de hesitação. Era uma corrida contra o tempo. Então, em um instante, tudo mudou. Um dos homens que se aproximava sacou uma arma. Mas não foi isso que causou o choque. Foi a pessoa que surgiu atrás dele. Uma figura familiar fez o coração de Rafael parar. "Pai?" Ele mal podia acreditar. Seu próprio pai, perdido há anos em suas lembranças, agora estava ali, no meio de um caos. Rafael já estava em estado de choque. Por que ele estava ali? O que isso significava para tudo? O pai havia se metido em algo muito maior, e a revelação de que Clara estava conectada a ele fez tudo parecer uma bomba relógio prestes a explodir. "Você não pode fazer isso, pai. O que você sabe sobre Clara?" As palavras escaparam da boca de Rafael, a confusão misturada com um desespero intenso. "É complicado, meu filho. Eu não tinha escolha." A expressão de seu pai era uma mistura de temor e resolução. "Precisamos fugir, todos nós." Jéssica, agora de pé, olhou de um para o outro, confusa. "Vocês são família?" Sua voz estava carregada de incredulidade. O grito de um dos homens interrompeu a cena, exigindo ação. "Basta de conversas, levem Clara. Se não quiserem se machucar, é melhor se afastar." As vozes se misturaram em uma balbúrdia de caos. Enquanto Rafael se via entre seu pai, a mulher que poderia ser sua mãe e todos os segredos que eu nunca soube, o chão sob seus pés parecia desaparecer e a noite estava cheia de promessas irrompidas. Que outras verdades ainda estariam escondidas? Claras sombras dançavam ao redor deles, enquanto a chuva continuava a cair. O caos se instalou. As palavras de Lucas reverberaram, trazendo um novo ar de tensão. "Clara não é quem você pensa que é." O tempo pareceu parar, cada batida de coração ecoando nas cabeças de todos ali. Rafael,
estava paralisado, sem saber o que fazer. Como assim, Lucas? O que você quer dizer? A chuva continuava a cair, mas a tempestade emocional dentro dele parecia muito pior. Jéssica olhou para Rafael, os olhos dilatados pelo medo. Essas pessoas, elas estão atrás de Clara porque descobriram algo que ela não queria que ninguém soubesse. Respostas. Segredos. O tumulto aumentava ao redor. Os homens armados se aproximavam, inquietos. A tensão quase palpável. Segredos? Rafael repetiu, sua voz tremendo. Que tipo de segredos? A resposta não tardou a chegar. Um dos homens, impaciente, gritou. Ela está escondendo a verdade sobre a menina. E agora estamos aqui para garantir que ela não escape novamente. O coração de Rafael disparou. A menininha, Vitória. O peso da descoberta começou a oprimir seu peito. Era mais do que uma vida se entrelaçando com outra. Era uma linha tênue que unia a Clara, agora em perigo. Onde está Vitória? Ele questionou, buscando desesperadamente o olhar de Beatriz, esperando que ela soubesse. A confusão reinava quando a figura de Clara, ainda caída e vulnerável, foi iluminada pela luz da ambulância. Ela parecia distante, como se estivesse presa em um pesadelo. Rafael se lançou em direção a ela, mas as vozes e a agitação o mantinham atordoado. — Rafael! Não! Beatriz gritou, seu tom carregado de urgência. — Você não pode fazer isso! Cala a boca! O homem mais próximo de Clara gritou, avançando um passo, a arma em punho. O pânico se espalhou. A multidão hesitava em se mover. Em meio ao tumulto, a mulher que começou toda essa confusão, Maria, parou e gritou: guardem suas armas. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Uma pausa se instaurou como uma explosão prestes a acontecer. Rafael sentiu o tempo voar e a tensão soltou fios diante de seus olhos. O homem da arma ficou quieto, hesitante. O rosto de Lucas se contorceu em uma mistura de preocupação e raiva. Maria, você não precisa interferir nisso, Lucas disse, tentando manter a calma. Mas ela não cedeu. Seus olhos fervilhavam contra todos ali. Se Clara está em perigo, você não pode deixá-los levar ela. A vida dela e da criança estão em jogo. E do meio da multidão, uma nova verdade emergiu como um relâmpago. Ela não é a única que esconde segredos. O homem de aspecto frágil que havia gritado anteriormente, agora parecia uma linha em meio ao caos. Ele olhou para Rafael, os olhos cheios de um conhecimento profundo. Você, Rafael, você deve ouvir isso. A conexão com Clara. Não é apenas por causa de Vitória. É muito mais sombrio. O ar ficou pesado. Rafael sentiu a adrenalina encharcar suas veias. Que conexão poderia haver? Ele só podia pensar na menininha, na inocente Vitória. Calma, amigo, disse o homem. Sua voz agora um sussurro urgente. Você não sabe a verdade. A filha que Clara teve tem algo que muitos desejariam. E você, Rafael, está mais perto disso do que imagina. Uma onda de gelo subiu pela espinha de Rafael. De que você está falando? Ele queria a verdade, mas ao mesmo tempo, a pressão dentro dele aumentava como uma tempestade prestes a explodir. Eles não estão atrás de Clara só porque ela esconde uma filha. Eles querem a criança porque ela é a chave para tudo. O homem falou, e quando as palavras saíram, o mundo ao redor desmoronou de uma forma que Rafael nunca poderia imaginar. A fumaça da confusão envolveu seu cérebro. Mas como poderia um bebê ser tão importante? Quando ele olhou para Beatriz em busca de respostas, algo trágico e inesperado aconteceu. Um tio, um eco estrondoso que cortou a noite e fez a multidão recuar, gritos sufocando o ar. Rafael sentiu a lâmina do medo entrar em seu coração.
a imagem de Clara agora marcada por sangue. O que havia se revelado era um labirinto de mentiras, e a verdade agora tinha uma face trágica. O que mais estava em jogo? O que realmente significava toda essa conexão entre eles? O caos havia tomado conta, e Rafael se questionou se ainda havia esperança. Ele sentia tudo escorregar entre os dedos. A tempestade não era apenas a chuva, era uma tempestade de revelações devastadoras, e o futuro agora estava repleto de incertezas. Que segredos ainda permaneceriam nas sombras, quando a verdade finalmente emergisse? O eco do disparo cortou o ar como uma lâmina afiada. O sinal de alerta preencheu as veias de Rafael com adrenalina, enquanto a multidão hesitava, paralisada pelo horror da cena. Ele olhou em torno, o mundo girando em câmera lenta. O pânico tomou conta. Clara estava caída, mas agora a situação se tornara muito mais intensa. A luz da ambulância piscava, refletindo nas poças, mas a tensão estava longe de dissipar. Rafael se virou para ver de onde tinha vindo o tiro. Ele sentiu a respiração ofegante em seu peito, enquanto observava Lucas pressionar o corpo contra o chão, sua expressão uma misto. "O que você fez, Lucas?" As palavras escaparam de seus lábios, um sussurro carregado de desespero. "Eu não sabia que eles chegariam tão rápido!" Lucas gritou. Mas seu tom não transmitia apenas medo. Havia algo mais elaborado em sua voz, algo que o aproximava da reserva de segredos há muito escondidos. Jessica soltou um grito, seu rosto pálido refletindo o terror. O homem que disparou a arma agora se movia à frente. "Você não sabe com quem está lidando", ele disse, um sorriso malévolo dançando em seus lábios. As sombras ao redor pareceram se inclinar para ele, seguindo sua audácia. A tensão na atmosfera se intensificou. Um frenesi de murmúrios e desespero ergueu-se da multidão. Os olhos observadores estavam fixados em Clara, e o coração de Rafael disparava a cada batida. "Clara, por favor, acorde." Ele se agachou ao lado dela, sentindo a pulsação frágil da esperança em seu peito. Então, a revelação que desabou como uma tempestade seguiu. "Você realmente acha que é tudo sobre Clara?" O homem com a arma falou com desdém, gesticulando com a mão. "Você está se esquecendo da verdadeira razão pela qual tudo isso está acontecendo. Não há apenas uma filha, há um legado." Rafael ficou paralisado. "Legado?" As palavras fugiram de sua boca. O que isso significava? Não havia apenas uma criança em risco. Havia algo maior. A inquietação começou a tomar conta dele. Vaz Clara uma peça de um jogo muito maior do que ele imaginava? "Ela não é apenas uma mulher comum, Rafael", continuou o homem, agora com um brilho assassino nos olhos. "Ela é parte de uma antiga linhagem. E a criança? A criança é a chave." Os olhos de Beatriz se arregalaram de espanto. "Uma linhagem?" O pânico misturou-se com a incredulidade em sua voz. O que mais estava escondido? Que verdade enterrada poderia alterar tudo o que conheciam? O coração de Rafael parecia estar perdendo seu compasso, enquanto sua mente corria em busca de respostas. "Sim", o homem disse, um sorriso satisfeito no rosto. "Esses segredos estão mais profundos do que você pode imaginar." Clara sabia, e por isso ela se escondeu. Todos nós sabemos onde isso leva. Agora os que a procuram estão prontos para reivindicar o que consideram seu por direito. A esperança fugaz que Rafael nutria foi substituída por um temor congelante. Clara não era apenas seu amor, mas possivelmente parte de algo muito maior e muito mais perigoso. E o que isso significava para a Vitória? O peso da verdade celestial estava prestes a esmagá-lo. "Temos que agir agora", Lucas disse, a determinação na voz. "Se não fizermos algo, todos nós estaremos em perigo."
em meio à balbúrdia crescente e o quanto caos se instalava, e Rafael lidava com o horror das revelações, uma nova sombra se formou na escuridão. Um movimento, uma ação imprevista. Outra figura apareceu atrás do homem armado, uma silhueta familiar, uma mulher com cabelo negro e um olhar penetrante. "Parem os dois!" ela gritou, e o mundo parou. O eco familiar de sua voz golpeou Rafael como um raio. "Mãe?" Ele mal podia acreditar. Ana, sua mãe perdida há anos, agora estava ali, de pé, entre esses estranhos e seu destino. A conexão se solidificou em sua mente. O que ela tinha a ver com tudo isso? "Eu não posso permitir que você machuque em Clara", ela disse, seu olhar mortal fixo no homem armado. "Foi você que a empurrou para isso. E estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas." Rafael ficou atônito, incapaz de processar. O que tudo isso significava? Que verdade sua mãe estava escondendo? Uma nova tempestade se formava à frente e ele estava no olho dela, perdido em um mar de caos e segredos. As sombras dançaram ao seu redor e percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar, mais uma vez. Rafael ficou paralisado. O eco do disparo reverberou em sua mente, misturando-se ao caos que o cercava. Ele olhou para a mãe, Ana, que estava diante dele, enfrentando o homem armado com uma coragem que ele não sabia que ela possuía. A tempestade ainda caía ao redor, mas naquele momento as gotas de chuva pareciam descer mais lentamente, como se o tempo tivesse dado uma pausa dramática. "Desça essa arma", Ana gritou, sua voz firme e autoritária. O homem hesitou. A tensão na atmosfera era palpável. O medo e a incerteza eram visíveis nos rostos das pessoas. Mas Ana se posicionou, entre Clara e aqueles que queriam levá-la. "Você não vai machucar ninguém." O homem olhou para ela, confuso, mas determinado. "Esse não é o seu lugar, Ana. Você não pode protegê-la." O olhar dele arrastou dúvidas, mas Ana se manteve firme. "Talvez você ainda não tenha a totalidade da história, mas não vou deixar que você faça mais mal. Clara pode ser quem você procura, mas não será hoje." A multidão começou a murmurar, intrigada e temerosa. Todas as atenções estavam voltadas para aquele confronto, enquanto Rafael sentia seu coração acelerar. O que sua mãe sabia? O que mais estava escondido? Ele olhou para Clara caída e vulnerável e sentiu uma onda de amor e proteção. "Clara", ele sussurrou, esquecendo-se dos perigos. "Por favor, acorda!" A cena se tornava cada vez mais intensa. As sirenes da ambulância cortavam o ar, ecoando como um aviso. Rafael se virou para a crowd em busca de apoio. "Alguém, ajude-a!" Foi então que um gesto inesperado aconteceu. Beatriz, que observava tudo com olhos arregalados, deu um passo à frente. "Rafael, nós precisamos agir juntos agora. Não podemos deixar que Clara enfrente isso sozinha." O desespero de sua voz despertou um novo impulso. Rafael a olhou e uma centelha de esperança apareceu. "Você está certa. Não podemos deixar que essa verdade nos divida. Isso é sobre Clara e a filha dela agora." Com essa determinação, Ana tomou a iniciativa. "Todo mundo, ouçam. Se Clara realmente tem um segredo, precisamos saber o que é." Mas não em um cenário de violência. O homem armado ainda estava tenso, mas hesitou. A multidão começou a murmurar em acordo, ansiosa pelo desfecho. "Se você está aqui por Clara, precisa saber que essa história não é apenas dela. As vidas em jogo vão além." "Chega!" gritou o homem, sua voz um misto de fúria e desespero. "Você não entende que não estamos apenas atrás dela. Queremos a criança. É a única maneira de resolver tudo isso. E se nós formos a solução?" Rafael se intercalou, sua voz baixa, mas plena de intensidade.
Ele sentia que o peso da história estava finalmente vindo à tona. Clara não era apenas uma mulher qualquer, mas uma heroína no meio de uma batalha. Podemos ajudar, mas não dessa forma. Temos que parar com isso. Em um movimento fluido, Ana saiu da frente e se colocou entre Clara e a arma, abrindo os braços em um gesto de proteção. O ar carregava uma correnteza de energia e revelação. Se existe uma maneira de resolver isso, que seja pelo diálogo. As vidas são muito mais importantes do que um segredo desvelado em sangue. O homem, finalmente, parecia ceder. O tom dele mudou, embora os olhos ainda ardessem com intensidade. Se você estiver mentindo, não haverá volta. Você sabe o que está em jogo. Eu sei, murmurou Ana, a voz firme, mas suave. O futuro de nossas famílias. A multidão ficou em silêncio. As sirenes se aproximavam, preparando-se para uma nova etapa dessa história. Com a tensão diminuindo, todos se concentraram em Clara. E Rafael se atirou ao lado dela, segurando sua mão. Você vai ficar bem, Clara. Estamos aqui. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, e uma ligação de amor e força começou a emanar entre eles. Pelo amor de Deus, vamos encontrar uma saída para isso, Beatriz insistiu, olhando para todos. Uma nova forma de lidar com essa verdade. Juntos. A emoção no ar era intensa, e a conexão que haviam criado parecia essencial para tudo. Ao fundo, a luz da ambulância encheu a noite, mas mais importante, um sentido renovado de esperança estava se formando entre eles. Rafael olhou ao redor e sentiu uma onda de determinação, não apenas em proteger Clara, mas em encontrar o que realmente importava. A família que estavam prestes a construir. Mas o que mais estaria escondido? Quais segredos ainda aguardavam para serem revelados quando as sombras finalmente se dissipassem? A resposta estava à frente, mais próxima do que nunca, mas também coberta de mistérios. Todos se prepararam para o que viria a seguir, sabendo que a batalha ainda não tinha terminado. E agora, a história de Rafael, Beatriz e Clara pode ter encontrado um novo começo, mas ainda há muito a descobrir. E você? Não perca as próximas aventuras. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas emoções e teorias sobre o final, porque a sua voz é importante. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para agir. Juntos, somos mais fortes.